Irmãos, coloca isso na sua cabeça. Não basta estar ligado na videira. Não basta aparentar para as pessoas que está ligado na videira. Não é sobre ir para a igreja. Está ligado a um sistema religioso. É estar ligado na videira. A videira não é a igreja. A videira não é o sistema religioso. A videira é Jesus. E não basta somente estar ligado nele. Precisa estar em movimento. Precisa estar frutificando. Porque existe consequências para quem está ligado na videira e não está dando frutos. Porque não tem desculpa para dizer eu estou ligado na videira, que é Jesus. E com ele você pode fazer todas as coisas e sem ele nada você pode fazer. Qual é a desculpa para não estar dando frutos? Qual é a desculpa para não ter frutos? Não existe desculpas. E é por isso que existe consequências para quem diz que está ligado na videira e não está. Um exemplo disso é pessoas que vivem anos na igreja, mas o caráter não foi transformado. Carregam uma máscara que uma hora ou outra ela vai cair. O próprio Deus permite que ela caia. O Senhor não nos chamou para viver de aparência. Ter aparência de estar ligado na videira, mas não está. Existem consequências muito sérias para isso. E tem pessoas que dizem estar ligados na videira e não produz frutos nenhum. Ela não ajuda um necessitado. Ela não tem empatia com o próximo. Ela não evangeliza ninguém. Ela não fala do amor de Deus para ninguém. O que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida? Qual ramo você tem sido na videira? Qual ramo você tem sido? O ramo infrutífero? Saiba que se você for o ramo infrutífero, você será cortado. E esta não é a vontade de Deus para você. Você tem tudo para crescer. Você tem tudo para desenvolver. Mas se você está sem fruto, se você está parado, se você está estagnado, não é culpa de Deus. Não é culpa da videira. A culpa é sua. Por não desenvolver, por não crescer na obra de Deus, não serve o próximo. Não serve ninguém. Não ama. Não perdoa. Acontece coisas com você e você determina, eu não perdoo. Eu não dou conta de perdoar. Coração fechado. Vive guardando mágoas, amarguras. Você não tem fruto de quem está ligado na videira. Você não ama o próximo. Você não tem empatia com as pessoas. Você não tem um caráter transformado. Você ainda é cheio de egoísmo, de soberba, de desonestidade. Na primeira oportunidade de passar alguém para trás, tem pessoas que não perdem a oportunidade e ainda dizem que estão ligados na videira. Antigamente, quando dizia que a pessoa era um cristão, as pessoas faziam questão de fazer compromisso com elas. Mas hoje em dia, quando diz que é cristão, aumenta mais ainda a desconfiança. Não basta somente dizer que é cristão, dizer que está ligado em Jesus. Precisa mostrar frutos, precisa ter frutos, porque senão será cortado. E ainda dá tempo de você produzir frutos. Que esse próximo ano você reflita a maneira que você tem vivido. Porque muitas vezes, quando o ano está terminando, prometemos tantas coisas, principalmente para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. E o ano passa e a gente não fez nem a metade do que a gente prometeu fazer. E cada dia é uma oportunidade que você está perdendo. E os anos vão se passando e você não desenvolve. Você não tem obras, você não tem frutos. E naquele grande dia você vai se apresentar ao Senhor de mãos vazias e vai dizer o que para Ele? Não deu tempo? Eu não tive tempo? Todas as suas desculpas e os seus argumentos não serão aceitos. Não existe desculpa. Talvez você não tenha oportunidade de pregar o evangelho na sua igreja, mas você tem um vizinho, você tem pessoas da sua família, você tem um amigo, você tem a internet, você tem as redes sociais. É você quem vai decidir o que você vai fazer com a sua vida espiritual. Porque saiba que será cobrado de você os anos que você permaneceu na videira, sem fruto nenhum. Existem consequências sérias. Todo ramo que não dá fruto, ele é cortado. Ele será cortado. A palavra de Deus também diz que ele limpa, que ele poda. E essa poda dá crescimento. Faz com que o ramo produza mais frutos. Então, se você é uma pessoa que dá muitos frutos na obra de Deus, se você faz a obra de Deus com excelência, se você fala do amor de Deus para as pessoas, se você tem os frutos do Espírito, se você não se limita somente às paredes do templo, você busca Deus em casa, você tem frutos de uma vida transformada, de alguém que foi verdadeiramente transformado pelo Evangelho, saiba que você será podado. E isso vai acontecer durante toda a nossa vida. Deus vai nos podando para que nós venhamos ter mais crescimento. Se você sabe que você é esse ramo que produz frutos e mesmo assim está vivendo momentos de muita dificuldade, sempre você está passando por processos e processos. Saiba que isso
também é necessário. Isso se chama poda. E cada vez que passamos por ela, produzimos cada vez mais. E essa poda ela vai ser necessária. A poda simboliza situações difíceis, tempos difíceis, que o cristão vive de épocas em épocas. Então não desanima se você está vivendo a poda de Deus. Muitas vezes você fala para mim, eu estou orando, eu estou buscando. Eu dou muitos frutos na obra de Deus. Eu sou um servo de Deus de verdade. Eu não carrego máscaras. Eu peco, eu me arrependo. Eu volto atrás. Eu não permaneço no erro. Eu não permaneço no chão. Eu não permaneço caído. Pela graça de Deus eu reconheço os meus erros. Me arrependo e me levanto novamente. Eu me santifico. Eu busco estar em comunhão com o Senhor. Eu procuro ajudar pessoas. Mas eu estou vivendo momentos difíceis. Não desanima. Essa poda é necessária para que você se torne mais fortalecido. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto estivermos ligados na videira, essa poda será necessária. De tempos em tempos. Eu passo por diversas podas. E todo cristão passa por diversas podas. Não vai ser diferente com você. Somente entenda que são tempos e épocas e que elas vão passar. E você vai sair dessa situação mais forte, mais fortalecido e cada vez mais com vontade de dar mais frutos para o Senhor. Não seja esse ramo que está ligado na videira durante anos, sem produzir frutos nenhum. Você não será taxado de inocente, porque o Senhor sabe que você não é inocente. Você sabe muito bem o que você precisa fazer, mas você ignora tudo o que você precisa fazer e vai pelo caminho oposto, pelo caminho da infertilidade. E o Senhor quer que você produza, que você frutifique. Ele sabe do seu potencial e Ele não aceita desculpas. Ele sabe do seu potencial. Ele te conhece antes de você se formar. No ventre da sua mãe, Ele já te conhecia, porque Ele sabe o tempo que Ele te deu e a capacidade que Ele te deu para exercer toda a boa obra para Ele. E você simplesmente pegou tudo, jogou de lado e foi viver a sua própria vida. E é engraçado que pessoas que vivem assim são as que mais exigem de Deus. Pessoas que vivem ao seu próprio prazer são as que mais exigem de Deus. São as que exigem ter uma vida boa, são as que exigem viver bem, são as que exigem ter uma vida maravilhosa, abençoada e próspera. Mas elas não fazem nada, elas não produzem nada para o reino de Deus. Qual ramo você tem sido? Infértil ou o ramo que dá muitos frutos? Os dois passarão por processos, mas a poda é para dar crescimento. E o corte não. O corte é a separação definitiva de Deus. Então, reflita bem sobre essa palavra. Quem você tem sido na videira? E não aceite ir para 2025 infrutífero, infértil e ser cortado para sempre da videira, lançado no fogo para ser queimado. Olha só o que diz o versículo 4. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Jesus nos ensina que a chave para dar bons frutos é permanecer conectado nele. Sem ele, nada podemos fazer. Sem ele, nada podemos fazer. É exatamente isso que ele quis dizer. Sem ele, nada prospera. Sem ele, nada tem vida. Sem ele, nada tem alegria. Sem ele, a vida não tem sentido. Sem ele, o vazio da alma não é preenchido. Sem ele, nada podemos fazer. Sem ele, não tem possibilidade de dar frutos. E para permanecer nele, precisa orar, precisa ler Bíblia, precisa santificar, precisa se consagrar. Não é somente ir à igreja. Precisa produzir frutos de uma pessoa que verdadeiramente está ligada nele. Quero finalizar esse vídeo dizendo para você que se você é esse ramo infrutífero e você reconhece que é infrutífero, hoje você está entendendo que haverá consequências. Deus corta da videira todo ramo infrutífero. E eu tenho certeza que você não quer ser cortado. Esteja dentre aqueles que estão sendo podados, mas não cortados. Podados para possuir mais frutos. Que o próximo ano você produza muitos frutos para o Senhor. Que você desenvolva na sua vida espiritual. E que você entenda que isso é muito necessário. Pense bem sobre isso. Eu quero finalizar esse vídeo desejando um Feliz Natal para você. Que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. Você, sua casa, sua família e o seu lar. E que 2025 seja um ano de muitos frutos na sua vida. Em nome de Jesus.